Bjorn Ironside foi um renomado chefe nórdico e lendário rei da Suécia, celebrado tanto por seu espírito guerreiro feroz, quanto por sua linhagem como filho do famoso herói viking Ragnar Lothbrok. Seu nome ecoa pelos anais da história por seus ataques ousados pela Inglaterra, França Ocidental e até mesmo pelas distantes costas do Mediterrâneo. Com o tempo, ele ascendeu ao poder como soberano da Suécia e é creditado como fundador da Casa de Munso, uma dinastia real que governaria a Suécia até por volta do ano 1060. As façanhas e o legado de Bjorn são preservados em diversas fontes medievais. Ele aparece na saga de Ragnar Lothbrok e no conto dos filhos de Ragnar, na Gesta da Norum, na saga de Ervarar, nos feitos dos duques normandos, entre outros. Neste vídeo, nós percorremos as fontes antigas que relatam a vida de Bjorn Braço de Ferro. Descubra as origens de seu nome temido e acompanhe o curso de suas incursões ousadas e feitos lendários. Em vez de misturar as sagas em uma única linha do tempo, vou contar a história de Bjorn como ela é apresentada em cada relato individual, respeitando a voz de cada autor e preservando os detalhes únicos de suas narrativas. Bjorn Braço de Ferro aparece pela primeira vez na Gesta de Norum em um episódio relacionado ao seu pai, Ragnar Lothbrok. Esta grande crônica foi escrita por Saxo Gramático no final do século XII, muitos séculos após a época de Bjorn. Ainda assim, ela permanece como a realização literária mais ambiciosa da Dinamarca medieval e uma pedra angular para compreender sua história inicial. De acordo com a Gesta, quando Ragnar subjugou os saxões e impôs tributos sobre eles, soube que Herod, o rei da Suécia, havia morrido e que seus próprios filhos haviam sido privados de sua herança. Por causa da traição de Saul, que havia tomado o trono, Ragnar convocou a ajuda de seus filhos Bjorn, Fridlif e Radbard e marchou sobre a Suécia. Saul o encontrou no campo e lhe ofereceu a escolha entre uma batalha completa ou um duelo. Ragnar escolheu o combate individual. Saul então enviou seu campeão, Starkard, famoso por sua coragem. Acompanhado por seus 7 filhos, Ragnar, levando 3 de seus próprios filhos ao seu lado, lutou diante de ambos os exércitos e venceu o duelo. Naquela batalha, Bjorn se destacou acima de todos os outros. Ele abateu muitos inimigos e não sofreu nenhum ferimento. Diziam que seus flancos eram tão duros quanto ferro, assim ele ganhou o nome de Bjorn Lado de Ferro. Em gratidão por sua valentia, Ragnar o recompensou com o senhorio da Suécia. Mais tarde, quando Ragnar foi capturado e morto pelo rei Eilert da Nortúmbria, Bjorn recebeu a notícia enquanto jogava dados, apertando a peça com tanta força que o sangue escorreu de seus dedos e respingou sobre a mesa. Ele disse amargamente que o lance do destino é mais volúvel do que a jogada de qualquer dado. Bjorn então reuniu uma frota de 400 navios e partiu para a Inglaterra. Lá ele desafiou abertamente a ela para enfrentá-lo em batalha. Quando capturaram o rei, eles esculpiram a forma de uma águia em suas costas, regozijando-se ao marcar seu inimigo mais cruel com o pássaro de rapina. Depois eles salgaram suas feridas, condenando-o a uma morte horrível. Essa forma de execução ficou conhecida como a Águia de Sangue. Tendo vingado seu pai, Bjorn Braço de Ferro retornou ao seu próprio reino e assim termina sua história, a história na Gesta de Norum. Segundo a saga de Ragnar e seus filhos, composta por um autor islandês anônimo no século XIII, a história se baseia em antigas lendas e tradições orais que entrelaçam história e mito da era viking. Nesta saga, Ragnar Lothbrok se casa com Osloke, filha do herói Sigurd, o flagelo de Fafnir, que na lenda nórdica matou o dragão Fafnir. Dessa união nasceram 4 filhos famosos: Ivar, o desossado, Bjorn, flanco de ferro, Vitsuk e Sigurd, olho de serpente. Os filhos de Ragnar partiram para saquear pela Inglaterra, Normandia, França e Lombardia. Disse que sua empreitada mais ousada foi capturar a cidade de Lune,
pois tinham a ambição de marchar sobre a própria cidade de Roma. Seus feitos tornaram-se os mais celebrados em todas as terras do norte, onde se falava a língua nórdica. Quando finalmente retornaram ao reino de seu pai na Dinamarca, dividiram os territórios entre si. A Bjorn Braço de Ferro, Felux Sala, o coração da Suécia e as vastas terras que lhe eram subordinadas. Assim termina a história de Bjorn na saga de Ragnar e seus filhos. O Chronicon Fontanellese, crônica anônima dos anos 840 a 856, traz um dos primeiros relatos de Bjorn Braço de Ferro. No ano de 856, uma grande frota dinamarquesa comandada pelo Duque Sitrick subiu o rio Sena e avançou até a fortaleza de Pitris. Após 33 dias, em 19 de agosto, outro líder nórdico, Bjorn, chegou com sua própria frota poderosa. As duas forças se uniram, espalhando fogo e devastação pelas terras até a floresta de Perche. Lá, o rei Carlos, o Calvo, e seu exército os encontraram e impuseram uma derrota esmagadora. No ano seguinte, Cítrico retirou-se do rio enquanto Bjorn se fortificou em uma ilha, construindo uma fortaleza ali. No ano de 859, o rei Carlos o cercou pelo mar, confinando-o com um bloqueio naval. No entanto, a rebelião do rei Luís, irmão de Carlos, e outros conflitos internos forçaram o rei a abandonar o cerco, poupando assim Bjorn de ser capturado. Bjorn reaparece nos Anais de São Burton. Esses anais, uma coleção de crônicas francas que cobrem os anos de 830 a 882, foram compostos em latim medieval por vários autores, e não por uma única pessoa. Esses anais registram os assuntos políticos, religiosos e militares da França Ocidental nos anos turbulentos após a divisão do Império Carolíngio de Carlos Magno. Nessas páginas, muitos historiadores identificam Bjorn Ironside sob o nome de Berno. O registro do ano de 858 conta que Berno, um líder dos piratas nórdicos no rio Sena, foi até o rei Carlos o Calvo em seu palácio. Lá, entregando-se nas mãos do rei, jurou fidelidade e prometeu lealdade. Os Feitos dos Duques Normandos foi escrito por Guilherme de Jumièges, um monge normando por volta do ano 1070. Em sua obra, ele relata as origens dos normandos e as incursões nórdicas na França, além dos lendários líderes vikings que antecederam Rollo, o primeiro duque da Normandia. O texto afirma: na época, Lodbrok, um pirata extremamente cruel das regiões do norte, foi levado por uma tempestade até as costas da Nortúmbria. Ele deixou para trás filhos de grande ferocidade, entre eles Björn, que, liderando frotas de dinamarqueses e nórdicos, trouxe ruína ao reino dos francos. Björn corresponde claramente a Bjorn Braço de Ferro, conhecido das sagas nórdicas e dos anais francos. De acordo com Guilherme, o chefe viking Hasten, agindo como padrasto de Björn, concebeu uma ideia ousada de colocar Bjorn Braço de Ferro no trono do Império Romano. Governando as terras do Mediterrâneo, juntos, eles forjaram um plano para saquear as costas do mundo antigo, trazendo tanto riquezas quanto glória para sua horda viking. Os vikings partiram do Loire, o rio mais longo da França, a bordo de uma formidável frota de 62 navios, cada um sendo uma embarcação de guerra rápida e mortal. Seus dracares, projetados tanto para velocidade quanto para manobrabilidade, eram ideais para ataques em costas distantes, permitindo que os vikings atacassem rapidamente. O primeiro alvo deles foi a Península Ibérica, onde os vikings aproveitaram a relativa fraqueza dos reinos cristãos e os conflitos constantes entre os governantes locais e os sarracenos muçulmanos. No ano de 859, o Reino das Astúrias, localizado no que hoje é o norte da Espanha, era governado pelo rei Ordonho I, um monarca envolvido em uma guerra incessante contra os sarracenos. Esses invasores muçulmanos haviam varrido a Península Ibérica desde o ano 711, deixando destruição por onde passavam ao estabelecerem um poderoso Estado Islâmico que se estendia por grande parte da Espanha. Quando os vikings desembarcaram na costa das Astúrias,
encontraram pouca resistência e rapidamente começaram a saquear a região. No entanto, o sucesso inicial deles logo foi desafiado. As forças cristãs locais, lideradas pelo conde Dom Pedro das Astúrias, reuniram suas forças e lançaram um contra-ataque, derrotando os vikings em uma escaramuça sangrenta. Apesar de sofrerem grandes perdas, Haston e Bjorn não se deixaram abalar. Eles voltaram seu foco para os sarracenos, saqueando suas fortalezas e se envolvendo em uma série de escaramuças e cercos sangrentos. Uma das incursões mais gloriosas e audaciosas de sua campanha aconteceu no Emirado de Córdoba, um poderoso estado árabe islâmico que controlava grande parte do sul da Espanha. Haston e Bjorn cercariam a cidade de Algeciras, um importante porto na ponta sul da Península Ibérica. Por 3 dias eles sitiaram a cidade, suas forças sobrepujando os defensores. Após tomar a cidade, eles saquearam as casas dos ricos e queimaram até o chão as 2 mesquitas mais importantes da cidade. Com o ataque concluído, eles acumularam uma grande riqueza em ouro, prata e escravos, bens que mais tarde venderiam ou usariam para impulsionar sua campanha contínua no Mediterrâneo. Encorajados pelo sucesso, Haston e Bjorn voltaram seus olhares para o sul, atravessando o Estreito de Gibraltar para atacar. No coração do norte da África, os vikings navegaram até a costa do que hoje é Marrocos e Argélia, onde atacaram a dinastia Idríssida, um reino muçulmano governado pelos descendentes do profeta Maomé. Os vikings devastaram cidades costeiras, saqueando-as em busca de tesouros e capturando prisioneiros que mais tarde seriam vendidos como escravos. Sua onda de destruição continuou para leste até as Ilhas Baleares, onde devastaram as ilhas de Maiorca e Menorca, e seguiram ainda mais para o Mediterrâneo Oriental, onde tomaram a cidade costeira de Orihuela. A campanha deles também os levou até a cidade de Necor, onde estabeleceram uma base temporária e mantiveram a cidade sob controle por um período de 8 dias. Com a chegada do inverno, Haston e Bjorn procuraram abrigo na ilha de Camargue, localizada na foz do rio Ródano, no que hoje é o sul da França. Aqui eles descansariam e se reorganizariam antes de retomar a campanha. Seus próximos alvos foram as cidades ricas do sul da França, onde causaram destruição, saquearam tesouros e fizeram prisioneiros. Mesmo assim, suas incursões continuaram. A frota viking continuou avançando para o norte, chegando até Valence, antes de finalmente zarpar em direção à Itália. Em sua busca incansável por riqueza, glória e renome eterno, Bjorn Ironside e o astuto Haston zarparam pela acidentada costa italiana. Seus olhos estavam fixos em Luni, uma cidade que, com suas ruínas decadentes e arquitetura grandiosa, já foram um símbolo de poder e esplendor. Para os invasores vikings, porém, suas paredes de pedra em decadência e monumentos imponentes guardavam uma promessa maior do que simples riquezas. Eles acreditavam ter encontrado a lendária cidade de Roma, o coração do mundo antigo. Haston, sempre o estrategista, sabia que a força bruta sozinha não venceria o dia. Ele podia ver as imponentes muralhas da cidade e reconheceu que um ataque frontal seria inútil. Em vez disso, ele elaborou um plano tão ardiloso e astuto que entraria para os anais da lenda viking. Ele sabia que o zelo religioso da cidade seria sua fraqueza. Sob o disfarce de um homem moribundo em busca de redenção, Haston ordenou que seus homens o carregassem até os portões da cidade em uma maca. Seu corpo fingia estar à beira da morte. Os guardas permitiram sua entrada. Logo se espalhou a notícia de que um senhor da guerra viking queria abraçar o cristianismo antes de seu último suspiro. Comovidos pela crença na redenção, eles o conduziram até a igreja da cidade. Uma vez lá dentro, Haston foi apresentado aos ritos sagrados da fé cristã, recebendo sacramentos diante dos olhos do clero da cidade, enquanto os fiéis rezavam por sua alma. Mas esse não era um homem humilde em busca de salvação. Em um momento de zombaria divina, Haston saltou de sua maca. Ele reuniu seus homens e, num piscar de olhos,
Eles desceram sobre Lune como lobos, sobre um rebanho de ovelhas. A cidade foi saqueada em um frenesi de violência, riquezas foram roubadas, casas foram incendiadas e a outrora orgulhosa igreja foi profanada. Outro relato afirma que a artimanha de Heston foi ainda mais elaborada, dizendo que ele abraçaria o cristianismo em seu leito de morte apenas para fingir estar morto no dia seguinte. Os moradores da cidade, enganados por sua atuação, deixaram que ele e 50 homens usando mantos entrassem na igreja para seu falso enterro. Mas, quando os ritos fúnebres começaram, Heston saltou de seu caixão, sua espada brilhando no ar. E com um único golpe rápido, Heston decapitou o padre, espalhando ondas de medo pela cidade. Num momento brutal de triunfo, os invasores vikings liberaram sua fúria em Lune, saqueando a cidade e seus tesouros. No entanto, a história do ataque toma um rumo inesperado. Enquanto Bjorn e Heston estavam em meio ao caos, reivindicando a vitória sobre a poderosa Roma, os habitantes da cidade os corrigiram. A cidade que eles haviam conquistado não era Roma, era Lune, uma sombra do império que eles buscavam reivindicar. Enfurecidos por essa humilhação, sua fúria explodiu. Os vikings ordenaram o massacre de todos os residentes do sexo masculino e a captura de muitas mulheres e crianças, que mais tarde se tornariam seus escravos. Sem se intimidar, os vikings seguiram para o sul pela costa italiana. Eles miraram em Pisa, onde seus navios longos causaram estragos nas muralhas da cidade, saqueando-a. Porém, ao retornarem ao rio Loire, o destino lhes pregou uma peça cruel. Uma tempestade violenta atingiu a frota viking, e eles foram forçados a abandonar quase 40 de seus navios à mercê do mar. Mais 2 navios foram perdidos no Estreito de Gibraltar. Apesar disso, Bjorn continuou com sua frota abatida, mas ainda formidável. Ele voltaria sua atenção para a cidade de Pamplona. Lá, os vikings atacaram mais uma vez, saqueando a cidade. Os vikings chegaram a capturar o rei Garcia Íñiguez de Pamplona, mantendo-o como prisioneiro por um alto resgate. O preço pela libertação do rei foi impressionante: 70.000 dinares de ouro, uma moeda de imenso valor no mundo islâmico medieval. Com seus cofres transbordando de ouro, escravos e despojos de guerra, Bjorn e seus guerreiros voltaram para casa. A saga lendária é uma saga nórdica que se passa antes do assentamento na Islândia. As sagas provavelmente foram todas escritas na Islândia, desde meados do século XIII até cerca do ano 1400, por um autor desconhecido. Um dia, Ivar virou-se para seus irmãos Hvitserk e Bjorn e perguntou por quanto tempo eles continuariam parados em casa, deixando sua fama desaparecer em vez de crescer. Eles responderam que seguiriam seu conselho, como sempre fizeram. Então Ivar disse: "Vamos preparar os navios e reunir homens suficientes para tripulá-los. Vamos buscar ouro e glória para nós mesmos, se o destino permitir." Seus irmãos concordaram e juntos foram até Ragnar, pedindo navios e guerreiros experientes, habilidosos em saques e batalhas. Ragnar atendeu ao pedido deles e, quando tudo estava pronto, eles partiram. Onde quer que lutassem, saíam vitoriosos, conquistando riquezas, homens e fama em todas as terras por onde passavam. Mas Ivar logo disse: "Não vamos descansar até encontrarmos uma força maior que a nossa, para que possamos testar nossa força." Seus irmãos perguntaram onde tal desafio poderia ser encontrado e ele respondeu: "Em um lugar chamado Vitabair, onde são realizados sacrifícios pagãos. Muitos tentaram conquistá-lo, mas nenhum teve sucesso. Até nosso pai já foi lá uma vez, mas foi forçado a voltar. Seus defensores são tão poderosos assim?" Eles perguntaram: "Ou é protegido por algum outro poder?" "Ambos", respondeu Ivar. "Os guerreiros de lá são fortes, e o lugar em si está cheio de feitiçaria sombria. Ainda assim, eu gostaria de saber o que é maior, a nossa coragem ou a magia deles." Então eles seguiram rumo a Hvitvaper. Quando chegaram às suas margens, prepararam-se para desembarcar, deixando alguns homens para guardar os navios. O irmão mais novo deles, Rognvald,
era considerado jovem demais para tal perigo, então ele ficou para trás com parte do grupo. Enquanto o exército de Ivar avançava, ele alertou seus homens sobre os guardiões inimigos, 2 cavalos castrados monstruosos cujos gritos enlouqueciam os invasores. Mantenham-se firmes, disse Ivar. Não deixem o medo dominar, nenhum mal acontecerá enquanto eu liderar. Quando os defensores soltaram as feras enfeitiçadas, elas avançaram, berrando tão terrivelmente que até os guerreiros mais corajosos vacilaram. Ao ver isso, Ivar, que nasceu sobre um escudo, pediu seu arco. Ele disparou suas flechas e ambas as criaturas caíram mortas. Assim terminou o terror que havia guardado a fortaleza por tanto tempo. De volta aos navios, Rogenvaldo ouviu o som da batalha e disse: sortudos são aqueles que compartilham tal glória. Enquanto eu fico para trás, mas não vou ficar parado, vamos todos desembarcar. E assim ele fez. Lutou com grande coragem, mas ali ele caiu. Os irmãos avançaram até a fortaleza, renovando o ataque. Os defensores fugiram e os filhos de Ragnar os perseguiram triunfantes. Quando retornaram à fortaleza, os irmãos reuniram todo o tesouro que havia dentro. Depois atearam fogo às casas e derrubaram as muralhas até que nada restasse além de cinzas e pedra. Com sua vingança completa, eles embarcaram em seus navios e partiram. De seu salão em Uppsala, governava o rei Stani, um homem poderoso e obstinado, sábio em seus conselhos, mas de temperamento feroz e profundamente devoto aos antigos deuses. Sua filha, Ingjborg, era famosa em todo o norte por sua beleza. A arma mais temida de Astani era uma vaca sagrada chamada Sibilja, que diziam estar cheia de magia negra. Seu mugido terrível podia enlouquecer exércitos, e enquanto ela guardasse a terra, nenhum inimigo ousava atacar as terras de Astani. Certa vez, o rei Estani e Ragnar Lothbrok foram grandes amigos. Todo verão faziam grandes banquetes entre si. No entanto, esse laço foi quebrado quando Ragnar não apareceu em um banquete de casamento em Uppsala, uma ofensa que Stani não perdoou. A briga começou quando Stani insistiu para que Ragnar se casasse com sua filha. Ragnar chegou a se comprometer com ela por um tempo, mas Áslog, avisada por 3 pequenos pássaros, revelou a ele que ela era filha de Sigurd, o flagelo de Fafnir e Brynhild, percebendo que Áslog era de uma linhagem mais nobre do que a filha de Aistani. Ragnar renunciou ao casamento e não voltou para a Suécia. Indignados com essa desonra, os filhos de Ragnar, Erik e Agnar, reuniram um exército e marcharam sobre Uppsala. Embora um mau presságio tenha marcado sua partida, um homem foi morto. Quando seus navios partiram, eles seguiram em frente, destemidos. Lá enfrentaram o exército do rei Stani. O rei soltou Sibilja diante de seus homens, e seus gritos terríveis preencheram o ar, semeando confusão e medo entre os guerreiros de Ragnar. Muitos caíram diante do massacre. Apenas Erik e Agnar mantiveram suas posições. Agnar foi abatido e Erik foi capturado. Ele recebeu uma oferta de paz e a mão da filha de Astani, mas recusou, ambos escolhendo a morte em vez da desonra. Ele apenas pediu que seus homens fossem poupados. Então, erguendo-se sob as asas negras dos corvos que circulavam, Erik foi levantado sobre uma floresta de lanças, encontrando seu fim com um orgulho destemido. Quando Bjorn soube da notícia, ele recitou um verso para sua mãe, Áslaug, embora pouco tenha sido dito em palavras. Um homem pode alimentar a vingança em seu coração, em seu peito ágil como o de um falcão. Não temos uma serpente nem uma cobra brilhante em nossos olhos, mas meus irmãos me alegraram. Vou me lembrar dos seus enteados. Quando 5 noites se passaram, Vitsuk e Bjorn prepararam 14 navios. 2 noites depois, quando já haviam se passado 7 noites desde o primeiro juramento de navegar, Ivar preparou 10 navios próprios, e Áslaug, a mãe deles, preparou outros 10. Então a família se reuniu. Falando sobre a força que haviam reunido, Ivar lhes disse: ele também havia enviado guerreiros montados para marchar por terra, de modo que seus inimigos seriam pressionados de todos os lados.
A notícia logo chegou ao rei Estane. Mensageiros chegaram ofegantes diante dele, contando como um exército feroz havia invadido suas terras, queimando, saqueando, não deixando nenhuma casa de pé e nenhum campo intocado. Levarei conosco Sibilja, nossa vaca sagrada, disse o rei, pois ela é uma deusa para o nosso povo. Deixem que ela corra à frente do exército, pois nenhum homem resistirá ao seu mugido aterrorizante. Juntos expulsaremos esse inimigo cruel e poderoso. E assim foi feito. Sibilja foi solta diante das fileiras e seus gritos terríveis estremeceram o ar. Quando Ivar viu ela avançando e ouviu aquele rugido sobrenatural, ordenou que seus homens levantassem seu próprio clamor, batendo espada contra escudo e gritando seus gritos de guerra para que a voz da besta fosse abafada pela fúria deles. Ele ordenou aos seus escudeiros que o levassem para a frente, mais perto do coração da batalha. Então Ivar pegou seu arco e disparou suas flechas. Cada flecha encontrou o seu alvo e a vaca encantada caiu, abatida em meio aos seus próprios mugidos estrondosos. Os exércitos se encontraram em uma tempestade de aço. Jamais disseram os suecos depois que haviam conhecido tamanha prova de força e coragem. Vitsuk e Bjorn lutaram ferozmente, abrindo caminho pela linha de batalha sem que ninguém conseguisse detê-los. O chão estava vermelho com os mortos e o grande exército de Sten foi derrotado. Muitos caíram onde estavam, outros se viraram e fugiram. Por fim, o próprio rei Sten foi abatido e os filhos de Ragnar conquistaram uma grande vitória. Então, os irmãos decidiram entre si partir para saquear no Reino do Sul. Nessas guerras, atacaram todas as fortalezas contrárias e ninguém resistiu ao seu poder. De lá, eles navegaram até chegarem à cidade chamada Luna. Nessa época, eles já haviam devastado quase todas as cidades e fortalezas de todo o Reino do Sul. A fama deles se espalhou tanto que nenhuma criança, por mais jovem que fosse, desconhecia os nomes dos filhos de Ragnar. Mesmo no triunfo, eles permaneciam inquietos. Eles juraram não descansar até chegarem a Roma Borg, a poderosa cidade de Roma, famosa por sua riqueza, sua multidão de homens e sua glória. Mas eles não sabiam o quão longa seria a jornada, e seu exército era tão vasto que já não conseguiam mais alimentá-lo. Enquanto permaneciam em Luna, eles se reuniram para discutir o que deveria ser feito. Então apresentou-se diante deles um velho, enrugado, de olhar aguçado e astuto. Quando perguntaram quem ele era, ele disse que era um pobre andarilho que havia passado a vida viajando por muitas terras. Pelas palavras dele, os filhos de Ragnar souberam que o caminho para Roma era longo e perigoso, além das forças deles para seguir. Então eles mudaram o rumo e, em suas andanças, conquistaram muitas cidades que nunca antes haviam caído pela espada ou pelo fogo. Depois de saquearem por muito tempo no Reino do Sul, os irmãos então içaram as velas rumo ao norte para retornar ao reino de seu pai, onde o rei Ragnar governava. No entanto, eles desconheciam seu destino ou as batalhas que enfrentou e ansiavam por notícias. Enquanto atravessavam as terras do sul, o medo ia à frente deles. Onde quer que se espalhassem notícias de sua chegada, as pessoas fugiam de suas cidades, levando o que podiam, de modo que os irmãos encontravam pouco deixado para trás, nem comida nem inimigos para enfrentá-los. A jornada continuou até que eles chegaram à Dinamarca, chegando lá antes dos mensageiros do rei Aela. Lá eles permaneceram em silenciosa prontidão com seus homens. Quando os mensageiros chegaram ao salão onde os filhos de Ragnar festejavam, eles entraram e se aproximaram do assento elevado onde Ivar, o desossado, estava reclinado. Sigurd, Olho de Serpente, e Vitsuk estavam jogando Nefetafel, o jogo dos reis, enquanto Bjorn, Braço de Ferro, estava sentado no chão, entalhando uma haste de lança. Os enviados do rei Aela cumprimentaram Ivar com cortesia. Ele retribuiu o cumprimento e perguntou de onde vinham e quais notícias traziam. O líder deles respondeu que eram homens da Inglaterra enviados pelo próprio rei Aela e que traziam notícias da morte de Ragnar. Ao ouvirem essas palavras, Vitsuk e Sigurd deixaram cair as peças do jogo das mãos
e todos voltaram seus olhos para os mensageiros. Bjorn se levantou, apoiando-se devagar em sua lança entalhada. Ivar pediu que contassem em detalhes como seu pai encontrou o fim. Eles narraram a história, do desembarque de Ragnar na Inglaterra até seu último suspiro. Quando chegaram à parte em que Ragnar pronunciou suas últimas palavras: os jovens javalis vão rosnar quando souberem da morte do velho javali. Bjorn segurou o cabo da lança com tanta força que a marca de seus dedos ficou nele. Quando a história terminou, ele bateu o cabo no chão e ele se partiu em dois. Então, os irmãos se reuniram em conselho para decidir como poderiam vingar a morte do pai. Eles tripularam seus navios e navegaram para a Inglaterra dia e noite, não permitindo que nenhuma notícia de sua chegada chegasse à costa antes deles. Logo, as notícias da guerra chegaram ao próprio rei Aella. Quando os dois exércitos se encontraram, começou uma grande e terrível batalha. Os filhos de Ragnar atacaram o exército de Aella com tanta fúria que ninguém conseguiu resistir a eles. A luta foi longa e difícil, mas por fim, os homens de Aella recuaram e fugiram. O rei foi capturado vivo. Então, Ivar disse: agora é a hora de vingar a morte que ele causou ao nosso pai. Que o mais habilidoso dos entalhadores de madeira venha e esculpa uma águia em suas costas, tão profundamente que as asas brilhem vermelhas com seu sangue. Os artesãos obedeceram e o trabalho foi feito como Ivar ordenou. O rei Aella sofreu muito antes que sua vida o deixasse, e assim os filhos de Ragnar tomaram sua vingança. Depois, o próprio Ivar permaneceria para governar a Inglaterra. Assim, Hvitserk, Bjorn e Sigurd retornaram ao norte para seus próprios reinos, enquanto Ivar mantinha domínio sobre as terras inglesas. E quando, com o tempo, todos os filhos de Ragnar estavam mortos, seus bandos de guerra se espalharam por muitas terras. No entanto, aqueles que um dia o seguiram diziam que nenhum outro rei jamais foi igual a eles em coragem, sabedoria ou poder. A saga de Eivor, um conto lendário do século XIII, entrelaça tradições de antigas lendas heróicas germânicas. Entre suas figuras, ela também cita Bjorn, Braço de Ferro. De acordo com a saga, Sten o Maligno, filho do rei Harald Dente de Sabre, governou a Suécia após a morte de seu pai até ser morto pelos filhos de Ragnar, como contado em sua própria saga. Tendo conquistado o reino sueco, os filhos de Ragnar dividiram os domínios de seu pai entre si. Bjorn, Braço de Ferro, assumiu o trono da Suécia, Sigurd governou a Dinamarca, Hvitserk ficou com as terras do leste, e Ivar, o Desossado, reivindicou a Inglaterra. Os filhos de Bjorn eram Eric e Refil. Refil tornou-se um renomado explorador e guerreiro, enquanto Eric sucedeu seu pai como rei da Suécia, mas reinou por pouco tempo. Após sua morte, Eric, filho de Refil, subiu ao trono sendo um governante poderoso e um grande guerreiro por mérito próprio. A saga continua nomeando os descendentes de Bjorn Ironside como os antigos reis da Suécia. O suposto túmulo de Bjorn Ironside fica na ilha Munson, no Lago Malarin, na Suécia. Medindo cerca de 20 metros de diâmetro e com 5 metros de altura, o túmulo faz parte de um campo de sepultamento maior que inclui 5 montes funerários, uma pedra rúnica e aproximadamente 145 círculos de pedras, representando um conjunto de vestígios antigos. A lenda diz que o rei Bjorn Ironside foi sepultado nesse monte, que é frequentemente chamado de Monte do Rei Bjorn. Bjorn Ironside é uma figura central em inúmeras histórias de conquistas e aventuras vikings. Embora os historiadores debatam a veracidade dessas histórias, seu legado permanece na mitologia nórdica e no rico tecido das lendas vikings. No topo do monte está uma pedra rúnica, embora apenas um fragmento permaneça e sua inscrição também está incompleta. A pedra provavelmente data do final do século XI, tornando-a vários séculos mais jovem do que o próprio monte. De acordo com as sagas, após a morte de Bjorn,
Ele foi sepultado em um monte monumental próximo às margens do lago Malarim. Diziam que o monte era tão grande que dava para vê-lo do outro lado do lago. E, segundo relatos, estava repleto dos tesouros e riquezas que ele havia acumulado durante sua vida. Ao longo dos séculos, o monte tornou-se um local de reverência para guerreiros e chefes vikings que o visitavam para homenagear a figura lendária e buscar o favor de seu espírito. Alguns relatos dizem que à noite, os espíritos dos mortos se reuniam ao redor do monte, e os sons de seus banquetes e festas podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Assim termina a história de Bjorn Braço de Ferro. Agradeço muito a todos os meus membros, agradeço muito a todos pela valiosa contribuição para a continuidade do canal. Um agradecimento especial ao John Sites. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, inscrevam-se e compartilhem. E eu vejo vocês todos na próxima semana para mais um Perfis Históricos.